Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade no projeto Que OAB Você Quer, convidamos hoje para estar aqui no programa a doutora Fátima Lira, atual presidente da subseção da Pavuna e também está vindo a reeleição da mesma subseção. Doutora Fátima, quero lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-la aqui, né? Um espaço que foi criado para as mulheres do direito. Então eu fico muito feliz que vocês venham, né, Na verdade é um brinde que dá para o programa recebê-las aqui. Então lhe agradeço muito. A honra é minha. Eu fiquei muito contente com o seu convite. Me senti lisonjeada porque uma pessoa na minha idade participar de um programa dessa magnitude, né, todo voltado para a mulher, eu só tenho a lhe agradecer. Estou feliz também. Nossa, mas a honra é toda nossa, porque tem uma trajetória, então vocês são mais do que bem-vindas e nos prestigiam com todo o saber que já tem, né? Então é muito legal. A gente gostaria que a senhora falasse um pouco pra gente, um pouquinho da sua trajetória no direito. Como foi o seu início, se passou por muitas dificuldades e o que fez chegar a se candidatar à presidência da subseção da Pavuna? Olha, a minha trajetória é uma trajetória de estudo. Eu, com 18 anos, fui fazer a minha primeira universidade, que foi na UERJ, antiga UEG, Universidade do Estado da Guanabara, e me formei lá em engenheira geógrafa. Depois, em 1984, em função do meu trabalho, eu fiz a minha segunda estudo acadêmico, que foi Ciências Contábeis. Eu sou contadora pública. E depois, por questões assim de afinidade com o direito, uma coisa que você é apaixonada, mas aí tem outras coisas na frente para fazer, e como eu já estava mais tranquila na minha vida, eu fui fazer o direito junto com meu filho. Aproveitei que ele se interessou pelo direito e fui junto com ele fazer o direito. E fazendo o direito, me apaixonei porque a teoria é emocionante, né? É apaixonante mesmo. Nossa, e eu fiquei encantada e dali eu fui só acrescentando, né, ao meu estudo, e ficava assim com aquela curiosidade, o que vai vir no próximo período, que matérias que vão vir, o que eu vou mais ver, né? E eu fui numa faculdade que a gente fazia muito trabalho de campo. Então, quando eu fiz medicina legal, eu fui visitar, né, necrotério, IML, e foram só coisas que você vai somando na sua vida. Então eu fiquei muito encantada e já fui estudar direito aos 50 anos de idade. Que máximo! E nós ganhamos, né? Com certeza a advocacia ganhou. Responda pra gente, a gente vive um momento muito crítico de desvalorização da advocacia. Na sua opinião, o que se dá esse fato da desvalorização? Olha, eu ouço muito os advogados, porque você, quando está numa função de direção, você já ajuda ouvindo, porque muitas vezes você não tem como resolver, porque você não tem o poder da caneta do judiciário. Você tem o poder da caneta de buscar a justiça através do seu trabalho, né? Então eu acho que o que está faltando hoje por parte do judiciário em relação à advocacia é ter mais tolerância em relação à lide, porque hoje o judiciário trata uma lide como qualquer outra, não tem aquela diferenciação de você ter um olhar diferente, porque cada caso é um caso e cada lide é uma lide com as suas partes, o seu direito, né, a sua interlocução. Então eu vejo isso, está faltando. E outra coisa, em relação à advocacia, eu acho que a advocacia, não só a advocacia feminina, mas também a masculina, o homem e a mulher advogada, nós temos que estar cada vez mais apostando em nós, através de quê? Seminários, cursos, palestras, graduações de pós-graduação, mestrado, porque quando você
se está bem preparado e você se apresenta bem diante daquela lide, diante daquele judiciário, daquele cartório, daquele juiz, daquela audiência, você está fadado a ter sucesso. Porque o juiz gosta de ver uma boa petição preparada, o juiz gosta de ver aquela interlocução a nível de graduação que pede o caso, né? Você estuda 5 anos, depois você vai fazer uma pós, você faz um mestrado, você faz um doutorado, isso tudo é apreciado no juiz. Aquela petição que vem, uma petição simples como outra qualquer, o recorte de cola, ele não dá um bom olhar, né? Então eu acho que também tem que ter o lado nosso de preparação para a carreira, para advogar, para buscar a justiça, e pelo lado do judiciário, ter também um olhar diferenciado na tua atuação profissional. Então, aproveitando a sua resposta, me diga quais são os projetos para a Escola Superior da Advocacia? Olha, lá na nossa subseção nós temos uma ESA bastante atuante e, por sorte, o nosso presidente da ESA lá é o Dr. Sandro Lima, que tem feito trabalhos maravilhosos na nossa subseção, que a gente expõe através da mídia, e ele hoje, a OAB Pavuna, está cedendo ele para outras subseções aqui no Rio de Janeiro, o que deixa a nossa OAB Pavuna muito envaidecida, né? Eu recebi ligações, WhatsApp de outros colegas, olha, o Dr. Sandro podia vir aqui dar esse curso de cálculo trabalhista, ele pode vir aqui dar o curso de INSS digital, e eu fico muito feliz, porque a nossa ESA lá na OAB Pavuna procura, por excelência, dar maior informação ao nosso inscrito. Isso é muito bom. E de forma até, muitas vezes, graciosa. Ah, isso é maravilhoso. E com relação aos novos advogados, tem algum projeto ou quer dar continuidade ao projeto para os novos advogados? Nós já temos lá um projeto, já desde a gestão passada, que todo voltado para a OAB Jovem. Nós já fizemos lá encontro de OAB Jovem, já fizemos seminários de OAB Jovem com a nossa presidente, doutora Sheila Cruz, que é muito atuante. Ela faz parte de um grupo dessa advocacia jovem aqui do Rio de Janeiro, que está palestrando por todas as subseções, vão às faculdades de graduação de Direito, e eles estão levando esse trabalho do advogado em começo de carreira, quais são as dificuldades, quais são os caminhos, o que ele pode fazer, o que ajuda. Então, nós temos uma comissão de OAB Jovem bastante atuante, com a doutora Sheila Cruz, que faz parte também do grupo aqui da seccional com o doutor Tomás. Ai, que maravilha. Eu agora vou fazer uma pergunta da doutora Rosa Maria Fonseca, de Volta Redonda. Ela pediu para fazer uma pergunta aos candidatos, e ela pergunta o seguinte, abre aspas, o que pretende implementar para coibir a inadimplência de clientes no que tange a honorários advocatícios? Fecha aspas. Olha, o que a gente faz lá, aliás, todos os cursos que nós temos dado com nossos palestrantes e outros que vêm de fora, justamente sempre toca nesse assunto em relação aos honorários. E a melhor forma de você coibir essa forma de não receber os seus honorários é o contrato de prestação de serviços bem elaborado. A própria OAB Jovem nossa, eles têm um tema nas palestras dele sobre como formular um contrato de honorários, já informando ao advogado jovem. Eu, como já tenho o meu contrato, né, certinho, bonitinho, eu aprendi até com o pessoal da OAB Jovem, eles dando dicas que eu fiquei encantada e fui anotando. E passei a incorporar ao meu contrato de prestação de serviço. Então, o contrato de prestação de serviço, ao meu entendimento, é a forma que nós temos de coibir essa prática. Verdade. Nós fizemos uma pequena pesquisa aqui no programa, conversamos com algumas advogadas e alguns advogados, que eles falaram que eles não votam
porque, na opinião deles, eles acham que a instituição não serve para nada, assim, em relação a eles. Não contribui para nada na vida deles, na profissão deles, e que só serve para fazer cobrança da anuidade. O que a candidata gostaria de mandar mensagem para esses advogados e essas advogadas lá da localidade da Pavuna, para que eles venham a participar mais da instituição e que votem na candidata? Olha, nós temos lá mensalmente a cerimônia, uma solenidade de entrega de carteiras. Tem o Paraninfo, que faz a sua palestra, e sempre ao final eu entro com um discurso. Esse discurso dessas entregas de carteira, ele é o mesmo em relação a cada advogado que entra para trabalhar na nossa subseção, que é o seguinte: não deixem de buscar os sites da nossa instituição. Nós temos que ter orgulho da nossa instituição, nós temos que ter orgulho de ser advogados e de amar a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela tem uma anuidade como qualquer outra instituição tem, como a dos médicos, como a dos engenheiros. A minha filha é médica, eu posso dizer isso. E na Ordem, você tem o retorno todo em serviços. Serviços de transporte, serviços de publicação que vem dos seus processos no seu e-mail, serviços de infraestrutura dentro da casa do advogado para você poder trabalhar. Hoje o advogado não tem a necessidade de ter uma estrutura de um escritório, que nós sabemos que a advocacia, nesse sentido, é caro. Você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a luz, o telefone, né, a secretária. Então hoje o advogado ele não tem essa necessidade básica, porque ele tem os escritórios na casa do advogado, que tem todas as subseções no Rio de Janeiro e até no Brasil. Então, assim, eu sempre converso, tanto na cerimônia de entrega de carteiras, quanto nas palestras, e também com os nossos advogados que frequentam a nossa subseção e a sala do fórum, que os serviços que nós recebemos em retorno a essa anuidade paga são imensos. Você tem publicação no seu e-mail, você tem transportes que te leva de um fórum ao outro. Lá nós, por exemplo, temos uma van que nos leva para São João, né, e São João para nós, então é uma parceria. Nós temos toda uma infraestrutura de dentro da casa, de papel, de digitalização, de cópia, de café, de biscoito, tudo para servir ao nosso colega. Em comparação ao caso que eu falei da minha filha que é médica, que paga uma anuidade semelhante, não é fornecido a ela um consultório para ela atender os clientes dela. Não é oferecido a ela uma literatura que ela possa ter da forma que nós temos. Você chega hoje lá na casa do advogado, tem lá o seu vadimécum, tem seu livro, tem uma biblioteca para atender o nosso colega. Então, os serviços que vêm, que tem de retorno da nossa anuidade, são bastante consideráveis se comparado à anuidade de outras carreiras. Mas essa biblioteca existe na subseção da Pavuna? Na subseção da Pavuna. Ah, tem uma biblioteca lá. Mas todas as subseções têm o seu vadimécum para dar o socorro ao colega, né? Ah, o vadimécum somente, mas não tem uma biblioteca em si, com doutrinas. Não, tem subseções que tem sim. Tem subseções que tem? Tem sim. É porque isso aí é um trabalho que você vai fazendo, né? Por exemplo, lá nós estamos montando a nossa biblioteca. Então, nós contamos com a doação dos advogados e eles estão bastante receptivos a essa implementação da nossa biblioteca, porque é ajuda para todos nós, né? Isso é muito bom, né? Porque aí trabalha com união. Vamos falar um pouquinho com relação à candidata em lidar com o Tribunal de Justiça. Como se pretende trabalhar da mesma forma, ou se analisando os últimos 3 anos, pretende reformular algum detalhe para ter esse contato em prol da advocacia? Bom, na minha visão, você quando é presidente de uma subseção, sendo um advogado ou uma advogada, você tem uma função mais ou menos de que mãe e pai daquela coletividade de inscritos, né? Então, quando o advogado chega num socorro, pedindo um socorro ao presidente da subseção, o seu trabalho é avaliar o que procede e o que não procede, né? E você, pelos instrumentos ou de ofício
ou de acesso direto ao juiz resolver. Nós tivemos um caso recente lá na nossa comarca, idêntico ao que aconteceu em Duque de Caxias. Com a doutora Valéria. Com a doutora, né, Valéria Santos. E o que aconteceu? O nosso delegado de plantão deu o socorro necessário, né, o suporte devido, houve a documentação, e em função da documentação que ela fez, que foi o relatório dela, eu fui conversar mais o vice-presidente com o juiz, que foi muito solícito, o doutor Diogo, e ele não só remarcou a audiência para que ela tivesse a oportunidade de ver a contestação, como essa audiência foi marcada com outro juiz, e aquele juiz daquele episódio foi embora. Então, assim, o nosso diálogo é um diálogo respeitoso, e quando comecei a conversar com ele, eu comecei a dizer para ele que nós ali éramos uma família, né? A família do judiciário com a OAB, porque nós nos valíamos um dos outros para prestar o serviço à população, que nós temos esse fim social, esse cunho social com a população do Rio de Janeiro. E ele achou interessante a minha colocação. Então, a minha forma de abordagem, não só com o nosso inscrito, como as autoridades do judiciário lá do nosso fórum, é uma abordagem simples, é uma abordagem carinhosa, da mesma forma com que eu estou me conduzindo aqui nessa entrevista tão linda. Que bom. Então me diz uma coisa, na sua opinião, quando uma advogada e um advogado são desrespeitados no seu ofício, aproveitando, é claro, a sua resposta, a forma mais eficaz de reparação seria o desagravo? Olha, lá a gente ainda não fez isso porque não houve ainda uma situação que nós não tivéssemos conseguido resolver de forma satisfatória, que o advogado saísse de lá, não, doutora, está tudo bem. Né? Nós tivemos também um caso, que eu acho que chegou para você, de uma advogada que ela foi olhada de cima a baixo porque estava com uma roupa acima, doutora Thaís, do joelho. Ela foi, fez lá o requerimento dela, trouxe para mim, e eu também fui conversar com na época era uma doutora Renata, a diretora do fórum, e eu fui com o vice-presidente conversar com ela. Né? E levei uma cópia de tudo, inclusive das fotos, o nome das pessoas e tudo. E a doutora Renata também foi bastante solícita, respeitosa, uma mulher, ela entendeu perfeitamente o que aconteceu e ela chamou a diretora administrativa lá do fórum e fizeram uma reunião com o pessoal do detector de metais. Porque o que eu vejo também nesses casos, o detector de metais hoje tem em todos os fóruns, é uma falta de preparação daquele profissional para fazer a abordagem. Porque jamais um homem poderia estar, né, fazendo aquele olhar para ela, que foi um olhar, vamos assim dizer, inadequado, para a vestimenta dela. Ele não seria a pessoa que deveria fazer, né, aquele tipo de colocação que foi feito a uma advogada mulher, até porque ele não entendeu que ela fosse uma advogada. Então já teve a discriminação nesse momento. Então, aquele problema foi resolvido, não houve necessidade de um desagravo. Até recebi ligação da presidente da OAB Mulher, doutora Marisa Gáudio, perguntando o que podia ser feito. Eu falei assim, olha, eu agradeço a sua preocupação, mas nós já tomamos a providência aqui. E nós já passamos para a doutora Thaís. E ela se sentiu acolhida, se sentiu que teve uma resposta. E uma resposta para ela, que ela entendeu como que nós agimos, né? Vou fazer agora uma pergunta da doutora Ana Beatriz. Ela pede para perguntar à candidata o seguinte: para a candidata falar em poucas palavras qual o seu plano de gestão. Fecha aspas. Fecha aspas. Olha, o meu plano de gestão vai ser o mesmo. Falar com o coração e usar também a razão, como eu tenho feito, que de uma hora para outra eu me vi presidente. Ouvir os advogados, buscar implementar mais as comissões de delegados, para que a gente possa atender bem ao nosso colega,
também implementar mais os cursos, os seminários, as palestras para formar melhor o colega, ajudá-lo a ter uma formação melhor. E também nós já estamos fazendo, né, parcerias com o comércio local, não só para os advogados, mas também para a sua família, sua esposa, seus filhos, terem descontos lá na nossa gestão. Mas eu, em princípio, eu entendo que aquilo que eu tenho feito está dando certo, tanto é que eu não tenho tido senões, muito pelo contrário, tenho tido sugestões, porque lá tudo é aberto para o nosso colega. Então eu aceito as sugestões, tudo que faço lá é sempre em reunião com o conselho, eu não faço nada sozinho, para não dizer assim, a doutora Fátima é autoritária, não. Chega com uma sugestão, vou ouvir, vamos colocar que a gente pode fazer isso assim, dessa forma ou aquilo, o que fica melhor, então a gente faz uma gestão coletiva, bem democrática para o nosso colega, que se sente acolhido. Para você ter uma ideia, a última conversa que eu tive lá com uma advogada que fechou seu escritório com 21 anos de escritório e não tinha mais condições de manter o escritório aberto. Né? Então eu saí lá da subseção, eu não moro na Pavuna, e ouvindo a colega, porque só de ouvir você já dá um alento àquele colega. E aí você comenta com outro colega, puxa, doutora Fátima, eu também aconteceu isso, então não sei o quê. Então nós estamos sempre atentos a acolhimento do nosso colega em sua profissão, que todos nós sabemos que hoje a realidade é de muita dificuldade. Verdade. Vou fazer uma pergunta da doutora Daniela Freitas, que ela pede para perguntar o seguinte à candidata, abre aspas, se terá algo voltado para incluir os deficientes visuais e auditivos, fecha aspas. Olha, isso foi uma sugestão já recebida de um delegado nosso, e nós estamos naquele trabalho assim de tentativas até de formar um projeto para a gente apresentar aqui a seccional e ver a possibilidade de viabilizar, né? Mas nós recebemos sugestão em relação a esse tipo de atuação para a ajuda do deficiente. Agora vamos para a pergunta da doutora Débora Prates. Ela esteve lá, eu ia falar dela agora, eu ia falar dela. Deixa eu fazer a pergunta que aí a doutora comenta. A doutora Débora Prates fez algumas perguntas, mas eu não vou fazer todas, vou fazer só algumas. A primeira pergunta, ela diz o seguinte, abre aspas, o que a senhora fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência? Fecha aspas. Como eu falei anteriormente, né, nós estamos elaborando um projeto a nível de conselho, né, porque a gente se reúne lá, para apresentar aqui a subseção. De imediato, já posso lhe dizer que nós, na nossa subseção, nós temos uma rampa de acesso. Você não vai subir um degrau, nós já temos uma rampa de acesso. A nossa porta de entrada, ela é uma porta de quase 2 metros, ela é totalmente flexível para a passagem, até se for o caso do deficiente não poder sair da cadeira de rodas. Em relação aos banheiros, as portas todas são portas grandes de 1,10 m, todas, tanto do banheiro feminino quanto do banheiro masculino, quanto do escritório compartilhado, né? Então, assim, já existe isso, mas o que nós estamos tentando fazer é a nível de informática. Bom, então o que nós estamos elaborando demanda assim, um estudo maior, porque depende da tecnologia, né, que nós temos que buscar em função disso, porque nós temos esse olhar de preocupação, até em função de palavras da doutora Débora Prates, que nós lá ficamos encantados com ela, ela esteve lá com a gente, né? Foi assim, muito emocionante para todas nós. Ela ensina muito a gente. Ela né? Isso é uma delícia conversar com ela. Verdade. Vamos falar um pouco das mulheres advogadas? Vamos falar, a gente sabe do provimento 164 de 2016, né? Um provimento que entrou em vigor em janeiro de 2016, mas muito triste nós ficamos por sabermos que, infelizmente, o Regulamento Geral
só a parte que compete à vaga nas chapas para as mulheres, nessa percentagem mínima de 30%, só entrará realmente em vigor em 2021. A minha pergunta para a candidata é o seguinte: a candidata é uma mulher, então isso é muito bom nós conhecermos as mulheres que vêm candidata à presidência, mas como foi formatada a chapa? Qual é a percentagem de mulheres na chapa lá da subseção de Pavuna? Olha, eu encaminhei um e-mail, né, para o meio das mulheres, e lá eu informei que na Pavuna nós somos, o conselho é formado de 50% de mulheres e 50% de homens. Porque embora exista esse provimento que ainda vai entrar em vigor, não significa dizer que nós não possamos fazer de forma democrática, como nós fizemos lá na Pavuna. Então, hoje, a nossa chapa, que está concorrendo a 2019, o triênio 2019-2021, é totalmente formado de 50% de mulheres, e isso para mim é um orgulho, e 50% de homens. E é aprovado por todo o conselho. Que maravilha! Parabéns Pavuna! Poxa, muito legal! Estamos indo para a nossa fase final, né? Para o finalzinho do programa, e eu sempre faço com todos os convidados uma brincadeira que é um bate-bola. Vou fazer uma pergunta, o que vier à cabeça da candidata, a candidata me responda. Vamos começar com política. Difícil. Democracia. Não devido. OAB. Uma paixão. Direito. Meu amor. Liderança. É nato da pessoa, né? Eu acho que ou você é ou você não é. Você não fabrica um líder. Agora responda a minha pergunta. Por que votar na chapa da Fátima Lira? Porque a Fátima Lira é uma pessoa que está presidente, se viu presidente num momento difícil, encarou um desafio com a ajuda coletiva de todos, porque no momento que nós perdemos o nosso presidente, eu era vice e passei a ser a presidente, eu chamei a advocacia e disse: eu preciso de todos vocês para nós todos juntos fazermos um Antônio Faria. Eu sozinha não conseguirei. Então nós precisamos estar juntos para avançar com a OAB Pavuna naqueles projetos que foram idealizados e outros que nós vamos idealizar, os idealizados pelo doutor Antônio Faria, que nós vamos idealizar juntos para a OAB Pavuna avançar em relação ao direito, em relação à população tão carente que precisa do nosso trabalho. Agora complete a minha frase. Fátima Lira, como representante da advocacia da subseção da Pavuna, será, como é hoje, uma pessoa que tem um olhar igual para todos os advogados, porque eu não sou a presidente de um advogado ou de um advogado, eu sou presidente de todos os inscritos da OAB Pavuna e todos aqueles que procuram a OAB Pavuna para trabalhar e exercer o seu ofício. Agora, candidata, dê o seu recado para todas as advogadas e os advogados lá da subseção da Pavuna. Doutoras e doutores, muito obrigada por vocês terem me honrado em estar presidente da Pavuna e agora voltando na reeleição por pedido de vocês mesmos. Eu estou com 65 anos, vou fazer 68 anos, e a pessoa, quando chega, uma mulher como eu, com a trajetória que eu tenho de vida, chega nesse momento e recebe de vocês todo esse apoio, é muito gratificante para o meu coração e me sinto feliz em poder estar representando vocês. E podem contar e podem ter certeza que nesses próximos 3 anos, eu estando eleita com a votação da chapa única que nós temos lá e por conta de vocês mesmos, que assim me permitiram, eu me comprometo da gente continuar fazendo esse trabalho coletivo que nós estamos fazendo na Pavuna. Candidata, quero te agradecer muito, uma honra mesmo recebê-la aqui no programa. Ficamos muito, muito felizes e
que bom conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória, que é tão rica e tão bonita. E parabéns por essa bela administração e sucesso e boa sorte para esse próximo triênio. Obrigada, doutora. Eu que estou assim, muito feliz, honrada. Eu não imaginava como seria, né? Mas eu falei assim, vamos lá, vamos ver. E eu tenho certeza que estou saindo daqui com meu coração em festa, porque foi muito bom. Quando a gente gosta de uma coisa, que é bis, né? Então eu gostei. Que bom, então já que é bis, né, já vamos convidá-la de novo. E nós ficamos por aqui, finalizamos sempre com aquelas palavras finais da Lori Lust, que somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E eu peço sempre vocês, não esqueçam, se inscrevam no canal, que é importantíssima a participação de vocês e a inscrição de vocês. E também peço que mandem perguntas pra gente, contribui também pra gente fazer um programa melhor sempre para toda a galera do direito e, na verdade, para toda a sociedade também. Boa tarde, muito obrigada.